A paz, irmãos, boa noite. Paz aos irmãos que estão em casa. Deus é bom, irmãos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Grande livramento o Senhor tem me dado nesse dia. Alguns não vi. O Senhor me deu a oportunidade de ver também. Indo ao trabalho. Vou contar rapidinho. Eu estava chegando no trabalho próximo. E aí vinha um carro em alta velocidade. Felipe já tinha dado a seta que ia entrar. Só que eu não sei se ele se distraiu. Eu sei que quando a gente ia entrando à direita, ele veio com tudo. E aí Felipe deu aquela freada, eu fui para frente. E o rapaz ficou nervoso. Eu bati assim no ombro de Felipe e disse: deixa lá, fique em paz. Não vale a pena discutir. E eu vi o livramento de Deus. Porque eu sei que as trevas ele se levanta para tentar impedir que a obra do Senhor seja feita, mas quando o Senhor chama, ele garante. Então eu glorifico o nome de Deus por esse livramento. É uma pequena reflexão, vou deixar aqui para poder me ajudar. Peço aos irmãos que abram, por favor, em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. É o nosso texto base. Provérbios 4, versículo 23. Amém? Diz assim: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando falamos em coração, nós pensamos em sentimentos bons, como amor, paz, alegria. Só que temos um inimigo que tenta acabar com esses sentimentos bons e puros de dentro do nosso coração e causar confusão. Muitas das vezes, irmãos, até fechamos as brechas, né? Porque nós queremos que algumas coisas em nossas vidas sejam consertadas. E é aí que o inimigo, ele tenta se levantar, porque ele não aceita que essas brechas sejam reparadas. E, infelizmente, por não guardarmos o nosso coração, ele começa a se levantar e começa a vir confusão de pensamentos e sentimentos. E como é que nós podemos guardar o nosso coração? Abram, por favor, em Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler versículo 10 e versículo 11. Efésios 6, versículo 10 e 11. Na minha tradução diz assim o título: A armadura de Deus. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eu vou repetir. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor. Não é no irmão, não é no nosso marido, não é na nossa própria força. É no Senhor e na força do seu poder. Porque assim vai acontecer isso aqui que diz na parte B. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Satanás, irmãos, ele é astuto. Ele cria ciladas contra as nossas vidas. Ele tenta destruir a vida do cristão. Ele tem tentado destruir as nossas vidas, tem tentado nos levar para a depressão,
para a tristeza, para sentimentos que não vêm de Deus. Só que a palavra do Senhor, irmãos, nos convida a guardarmos o nosso coração. E para isso, nós precisamos buscar o Senhor. Porque aí, quando vierem as tentações, quando vierem os levantes, quando vierem os furacões da nossa vida, nós vamos suportar, porque o nosso coração estará guardado em Deus. Só assim, através da palavra do Senhor, através das armaduras do Espírito, nós vamos poder suportar os momentos difíceis que vierem em nossas vidas. Elas vão vir porque é natural. O próprio Cristo disse que no mundo teríamos aflições. Mas se o nosso coração, como eu disse, estiver firmado na rocha que é Jesus, elas podem até vir, mas não vão tomar conta do nosso coração, porque vai estar guardado no Senhor. Eu vou citar 2 personagens bíblicos. Um foi chamado de homem segundo o coração de Deus, e o outro foi rejeitado por Deus. Nós vamos entender o porquê. Abram, por favor, em 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 6 ao 13. Amém? Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Sabe por quê, irmãos, que o Espírito de Deus se apossou de Davi? Porque Deus se agradou do coração de Davi. No versículo 6 diz que Samuel se encanta por Eliabe. Ele diz consigo mesmo: certamente está diante de mim ungido de Deus. Só que Deus diz para Samuel que não, que ele o tinha rejeitado, porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. E muitas das vezes nós agimos assim. Nós julgamos algo bom pela aparência. Nós julgamos algo de Deus por aquilo que estamos vendo. Só que Deus, ele olha para o coração do homem. Como eu disse para os irmãos,
Samuel se encanta por Eliabe pela aparência. Certamente Eliabe tinha porte de rei. Era robusto, eu acredito, alto. Só que Deus chama a atenção de Samuel. Eu não vejo como o homem vê. Eu vejo o coração. Muitas das vezes fazemos até comparações com outras pessoas e até mesmo com a gente. Com esse irmão aqui eu ando porque ele tem uma casa bacana, porque ele tem um carro do ano, porque ele é assim, ele é assado. Com esse irmão que é simples e humilde, eu não quero andar não, senão vai sujar minha imagem. Comparações com a gente mesmo. Ah, eu quero ter este corpo. Eu quero ter este cabelo. Eu quero ter esta aparência. E aí começamos a nos moldar. Não nos aceitamos muitas vezes. E essas coisas vão entrando no nosso coração e nos afastando de Deus. Enxergamos qualidades no outro, ou apenas em alguns. E não enxergamos em nós mesmos. Davi, ele não tinha problema com isso. Davi tinha as suas próprias qualidades. No versículo 12 diz que Davi, na parte B, era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Ele tinha suas próprias qualidades, irmãos. E Deus já tinha enxergado Davi, Deus já tinha escolhido Davi. Mesmo que os homens não tivessem visto isso em Davi, quem que imaginaria que Davi ia ser rei? Mas Deus já tinha escolhido, porque Deus se agradou do coração de Davi. Se Deus disse no versículo 6 a Samuel que ele não vê como o homem vê, que o homem vê o exterior, mas que ele vê o coração, é porque certamente ele se agradou do coração de Davi. Abram, por favor, irmãos, em Atos 13, 22. Diz assim: E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, aqui quem está falando é Deus. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi cometeu erros, irmãos. Ele era homem como nós. E pagou pelos seus erros. Mas sabe por quê? E eu vou abrir um parêntese aqui. Ser um homem segundo o coração de Deus não quer dizer que somos perfeitos, não. Porque perfeito só tem um. Sabe por que um homem imperfeito foi chamado de homem segundo o coração de Deus? Porque, primeiro, Davi tinha consciência da sua natureza pecaminosa. Abram, por favor, em Salmo 51. Nós vamos caminhar, vamos meditar no Salmo 51 em alguns versículos. Salmo 51, versículo 3 e 5. Diz assim: Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Versículo 5.
Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi tinha consciência da sua natureza pecaminosa. Ele não se achava bonzão, não. Ele tinha consciência de que ele era dependente de Deus. 2. Ele não tinha nenhum problema em confessar os seus pecados a Deus. Versículo 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Muitas das vezes a gente tenta enfeitar, tenta dar um jeitinho de explicar a Deus os nossos erros, mesmo sabendo que Deus, ele sabe de todas as coisas. Muitas das vezes a gente tem vergonha. De fato, tem erros que nos causam vergonha. Mas Deus está ali, irmãos, para nos ouvir e nos lavar e nos purificar. Que nós venhamos confessar o nosso pecado a Deus. E, claro, deixar. 3. Davi mostrava arrependimento genuíno dos seus pecados. Ele não se conformava em permanecer no erro. Versículo 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Que nós venhamos, irmãos, perguntar a Deus aonde nós estamos errando e procurar mudar. Porque muitas das vezes Deus mostra, falo pela minha vida, Deus mostra, deixa isso. E eu quero continuar fazendo. Porque realmente dói muitas vezes deixar algo que é bom para a nossa carne. Mas que nós venhamos escolher agradar o Senhor como Davi. 4. Ele sabia que seu coração era enganoso. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Tudo que nós temos de bom, irmãos, vem de Deus. Nós não temos nada de bom, não. Não somos bonzinhos, não. Mas glória a Deus que nós temos o Espírito Santo, que nos orienta, que nos molda a cada dia, que nos ajuda. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo. E por último, e não menos importante, Davi era comprometido com a vontade de Deus. Versículo 13 e 15. E isso aqui se confirma ao que está lá em Atos 22, que foi o que a gente leu. A gente vai em Atos, mas primeiro vamos aqui em Salmos. Versículo 13 e 15. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. 15. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Ele tinha prazer, ele pedia a Deus para que purificasse e lavasse os seus lábios. E em Atos 13, 22, parte B, estou fazendo os irmãos folhear aí a Bíblia. Atos 13, 22. Diz assim, parte B. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus já tinha dito que Davi ia ser comprometido com a vontade dele. Deus não é homem para que mintas, nem filho do homem para que se arrependas. Eu coloquei aqui, irmãos, ó. Ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus é entender que não temos resultados por méritos próprios, mas sim através da graça de Deus. É entender que a vontade de Deus prevalece sobre as nossas vidas. É confiar no Senhor
em qualquer circunstância. É escolher agradar a Deus e não aos homens. Saul, que é o outro exemplo que eu citei, ele foi um homem segundo o coração dos homens. Por isso foi rejeitado por Deus. Ele começou até bem, mas infelizmente ele se rebelou, ele foi rebelde. Ele não se arrependeu verdadeiramente dos seus erros e ele fez o que era mal diante dos olhos de Deus. Ele deixou que a raiva, que a inveja, que a ira, ele teve desejo de matar Davi, entrasse em seu coração. E nós sabemos qual foi o fim da história de Saul. Que nós, irmãos, venhamos a guardar o nosso coração em Deus. Que nós venhamos a proteger o nosso coração com as armaduras do Espírito, como eu falei aqui no início, para que essas coisas, raiva, inveja, ódio, não venha entrar no nosso coração. E se quiser entrar, que nós venhamos a repreender, porque o Senhor nos deu autoridade. E para finalizar, eu disse aos irmãos que era só uma reflexão. Para finalizar, Salmo 119, versículo do 9 ao 12. Diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Que nós venhamos, irmãos, guardar a palavra do Senhor no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. E proteger o nosso coração com as armaduras do Espírito. Amém? Deus abençoe. Agradeço a minha oportunidade.